Meus amigos, que os bons espíritos nos amparem nessa noite com as bênçãos do Cristo, para que possamos ter um trabalho produtivo nos estudos que desenvolvemos na casa. Certamente faz muito tempo, eu era adolescente, e aqui faço um teste de memória extraordinária, lembrar a adolescência. Eu fui visitar a casa de um amigo e o coleguinha, me sabendo espírita e sabendo a aversão que a sua genitora tinha contra os espíritas, então disse à sua mãe, jocosamente: olha, o João Moura é de família espírita. Então, a mãe daquele rapaz emitiu uma crítica em expressões chulas, mas que, trocando para uma linguagem urbanizada, teria dito ela que o espiritismo é para pessoas de menor cultura. Ela disse isso em expressões pouco-educadas. O que nós achamos interessante nesse tipo de crítica, porque o último censo do IBGE nos diz que a religião com o mais elevado nível de escolaridade é o espiritismo. A média dos espíritas é de pessoas de certa cultura. Então, li certa feita ainda um artigo de um jornalista que dizia que os espíritas são boas pessoas. Os espíritas são apenas pessoas idosas que perderam o bonde da história. Então, esses velhinhos se reúnem para evocarem as almas dos amigos que já se foram, no afã de reviver um tempo que não volta mais. Meus amigos, seria cômico se não fosse trágico. Então, tanto uma crítica como outra e muitas outras esbarram no fato de que o espiritismo hoje já tem uma expressão planetária. Milhões de pessoas no mundo se dizem espíritas, e muitos que foram céticos, que foram descrentes dos fenômenos mediúnicos, depois de os pesquisar, redimiram-se, penitenciaram-se, se disseram espíritas. Se nós fôssemos fazer um rol dos espíritos intelectuais e dos sábios espíritas, que não é o nosso caso, naturalmente, gastaríamos muitos tomos, porque na história do espiritismo encontramos ilustríssimas figuras, e que muitos que foram até adversários do fenômeno espírita e que depois penitenciaram. No dia 3 de janeiro do ano passado, 2009, eu li no Estadão um artigo assinado por Miguel Reale Júnior, que é decano, professor da Faculdade de Direito da USP, aqui em São Paulo, foi ministro da Justiça, e ele falava sobre a obra As Experiências de César Lombroso. César Lombroso foi um cientista italiano, doutor em medicina, jurista, juiz de direito, que pesquisou e é o pai da antropologia criminal, e fez escola no mundo inteiro, muitos seguidores, contou com a colaboração de outros
através de estudos da morfologia humana, ele conseguiu fazer paralelos entre determinados sinais morfológicos e o caráter das criaturas. Como era juiz de direito, ele tinha acesso aos presídios e examinou uma centena de casos curiosos e muitos outros pares em seus países na Europa fizeram pesquisas semelhantes. O caso das pessoas com os criminosos com o nariz adunco, queixo prognata, faces macilentas, testa curta, orelha de abano e outras características mais, que não fazem o caráter, mas que sofrem essas anomalias morfológicas por conta do caráter do indivíduo. Então César Lombroso varou o mundo com a sua cultura e ele era um cético, um descrente, um materialista, um agnóstico. E combatia qualquer ideia de Deus, de religião, de filosofia. Era um homem muito do terra a terra. Até que um certo dia, num congresso em que ele era o orador principal com suas teses antropocriminais, ele foi convidado por um grupo de sábios a assistir os trabalhos que esses pesquisadores faziam com a médium Eusápia Paladino. Lombroso ficou até ofendido com o convite. Mas eram tão dignas as pessoas que o convidavam e que diziam a ele que ele precisava rever os seus conceitos materialistas, porque haviam provas incontestes da sobrevivência da alma, da comunicação dos mortos com os homens. Então lá foi Lombroso, meio a contragosto, e colocou uma condição: que eu seja o controlador dos fenômenos. Não quero ficar à mercê daqueles ingênuos que, crédulos, se deixam envolver por médiuns trapaceiros. Eu vou encurtar a história, porque senão acabamos perdendo o fio da meada. Lombroso, depois de um número expressivo de testes, em que ele levou seus pares para fiscalizar os fenômenos, ele acabou escrevendo um artigo que foi publicado na Europa em muitos idiomas, falando do seu reconhecimento, lamentando o seu equívoco, a sua vaidade de ter negado a imortalidade da alma. Os espíritos são uma das forças da natureza, não há o que negar. Os mortos vivem. Então, são os vivos de lá com os vivos de cá. César Lombroso foi esse cientista extraordinário de renome mundial, que se tornou espírita. Que se tornou espírita pelas evidências. Foi um homem de grande caráter, porque ele teve coragem de dizer: eu estava errado, eu estava equivocado. Os espíritos, a alma dos mortos voltam a se comunicar conosco. Mas nós não queremos, o nosso assunto não é a obra de César Lombroso, porque sairia do nosso assunto, mas é um assunto tão cativante que a gente não consegue segurar a língua ao falar do assunto. Aqui no Brasil, nós tivemos muitas figuras notáveis que ilustraram o movimento espírita. Falamos das terras europeias, nós iríamos fazer uma lista interminável, como Camille Flammarion, como Ernesto Lozano, com tantos outros sábios, mas principalmente William Crookes, que é considerado o pai da física, um cientista que nos revelou o estado radiante da matéria. Todo mundo fala em
que a matéria pode ser sólida, líquida ou gasosa, mas ela pode ser radiante também. Ele provou em laboratório e ele foi convocado para o Real Colégio de Londres de Ciências para pesquisar os fenômenos mediúnicos e ao cabo, também pulando muitas etapas, ao cabo de muito tempo ele publica um livro com o título Fatos Espíritas. Então vejam, meus amigos, assim como César Lombroso, William Crookes, que foi o pai da física, ele foi fazer as experiências como um cético, para mostrar que era impossível os espíritos comunicarem-se com os homens. Ele acaba tendo a hombridade, a honestidade de publicar um livro cujo texto diz claramente: senhores, não digo que isto é possível, digo-vos que isto é um fato. Meus amigos, contra fatos não há argumentos. Aqui em nossa terra, Tupiniquim, verde e amarelo, nós tivemos muitos espíritas brilhantes. E eu lembraria hoje, dessa noite, de um deles que encantou todos nós, a nossa infância, a nossa mocidade, que foi o senhor José Roberto Monteiro Lobato. Monteiro Lobato nasceu no dia 18 de abril de 1882, aqui bem pertinho de São Paulo, no interior de São Paulo. Vejam, amigos, exatamente gravado um quarto de século, 25 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos. Então, o Espiritismo, nós espíritas consideramos o nascimento do Espiritismo a publicação do Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857. Seria um mero acaso que Monteiro Lobato nasceu gravado 25 anos depois. Será que foi só acaso? Ele era membro do Ministério Público, foi transferido para a cidade de Areias, no Vale do Paraíba, para exercer as suas funções. Era assim, um homem patriota, dedicado ferrenhamente ao direito, à justiça, muito honesto, muito rigoroso. Casou-se aos 26 anos com a senhorinha Maria Pureza da Natividade, com quem teve 3 filhos, Marta, Guilherme e Edgar. E seguia a vida de Monteiro Lobato quando ele teve uma experiência sintoníssima, o quase simultâneo falecimento de seus pais. Ele ficou muito chocado. Todas aquelas solenidades religiosas não conseguiam responder por que ele perde assim repentinamente os 2 pais, pai e mãe. Ela aos 39 anos e ele aos 43 anos. Não passou muito tempo, eis que também quase simultaneamente falecem seus 2 filhos, Guilherme e Edgar. Isso foi para Monteiro Lobato um choque terrível. Mas como? Por quê? Por que eu? E novamente, como ele era um homem famoso, um escritor de renome, surgiram aquelas solenidades religiosas, aquelas exéquias de luxo, todas aquelas fantasias místicas que ele comparecia, que ele aceitava, porque era um homem culto e muito educado. Mas ficou ele assim, tremendamente amargurado com a morte dos seus 2 filhos. Em 1914, ele lançou o seu primeiro romance, Urupês, e foi lançando uma série de contos. Era um contista emérito, uma inteligência ímpar. Mas, para nós espíritas, em 1921, ele lançou seu primeiro livro infantil, A Menina do Narizinho Vermelho, arrebitado, desculpe.
Menino do Narizinho Arrebitado. Vejam só, amigos. O Brasil, nessa época, tinha uma população de 25 milhões de pessoas. Então, quando ainda hoje, se algum dos amigos quiser se arriscar a lançar um livro, dizem que um homem só é um homem depois que ele casa, tem um filho, planta uma árvore, escreve um livro, né? Já plantei bananeira, está faltando escrever um livro, né? Meus amigos, se você escrever um livro, você vai fazer uma edição de 1000 volumes. Se você for um escritor mais ou menos conhecido, 2000 volumes já é uma festa muito grande. Não se arrisca os 3000, porque eles vão ficar nas prateleiras da livraria. A menos que você seja um escritor muito famoso, disputado aí pelos editores. Mas aqueles novatos, como era o caso daquele livro de Monteiro Lobato, que veio à luz em 1921, então disse a ele o editor: mas então você faz 1000 volumes, mas é muito pouco. Se eu quiser se arriscar, faça 2000 volumes. Para um país de 25 milhões de habitantes, pasmem. O livro alcançou 50.000 exemplares. E um feito assim, de deixar a gente de queixo caído, tem com um elástico assim, o queixo não caído. E veio à luz, pela primeira vez, um livro infantil publicado no Brasil, com aquele colorido que todos nós conhecemos. E quem foi que ilustrou todo aquele livro de Monteiro Lobato? De Cavalcante, o celebérrimo pintor, que também é espírita. A maioria dos companheiros espíritas não sabem que Monteiro Lobato, o pai do Jeque Tatu, a cuca que vem pegar, ou vocês não foram dormir com medo da cuca, né? Dorme, nenê, que a cuca vem pegar. A menina do Narizinho Arrebitado, o Pedrinho, a tia Anastácia, a Dona Amélia e outros personagens que Monteiro Lobato celebrizou e que a Rede Globo nos trouxe naquele programa O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que todo mundo assistiu e nós também. Então, meus amigos, Monteiro Lobato foi assim, um gênio. Agora, por que razão, em 1921, vinha um livro fazer um noticiário extraordinário? Por que razão? Porque 10 anos depois, preparava um livro, As Mentes Juvenis, para a obra de Chico Xavier, que viria exatos 10 anos depois. Quando vem à luz o Parnaso de Além-Túmulo, assinado por 56 poetas, para desafio da classe culta das terras latino-americanas, especialmente Brasil e Portugal, que como pode aquele menino de 17 anos, com um 4º ano primário, escrever Alain Manière? Esse Alain Manière cabe uma explicação. Existiram os intelectuais franceses que lançaram uma moda na Europa, porque à época Paris era a capital do mundo intelectual. Então, algumas pessoas eram capazes de escrever uma quadrinha à maneira de um certo poeta. Mas vejam só, amigos, escrever Alain Manière de 56 poetas, os mais ilustres, os mais renomados das letras luso-brasileiras, era uma impossibilidade humana partir da cabeça daquele menino de poucas letras. Então, a obra de Monteiro Lobato veio preceder a obra de Chico Xavier. Monteiro Lobato preparava a juventude brasileira para, na idade adulta, sorver todo aquele manancial de livros notáveis
pela pena de Chico Xavier. Moreno Monteiro Lobato procurou nas religiões e não recebia respostas convincentes sobre a sua dor. Perderam os pais simultaneamente. Perderam 2 filhos jovens. E foi quando alguém falou a Monteiro Lobato sobre as experiências mediúnicas. Por isso que nós citamos aquele célebre pesquisador César Lombroso, nos tempos idos da Itália. Lombroso foi um cético. E Monteiro Lobato também não tinha muita fé nas religiões. As explicações que ele trazia eram mais solenidades, afirmações vazias, não comprovadas. Pessoas que buscavam tocar no coração através de afirmativas religiosas que não satisfaziam a sua alma, a sua inteligência dinâmica de um escritor brilhante. Foi quando alguém falou a Monteiro Lobato sobre o Espiritismo. Monteiro Lobato faleceu em 1948. Em 1943, ele resolveu reunir em sua casa um pequeno grupo de médiuns, de pessoas simples, mas que o impressionaram com os recursos mediúnicos que possuíam. Havia uma secretária, Marjore de Avenida, a senhora Maria José Sete, que foi a mestra que fez as atas daquelas experimentações. E eles, meus amigos, meus filhos falecidos de Monteiro Lobato, manifestaram-se através daqueles médiuns, dando evidências indiscutíveis, porque ali havia assuntos que só eram de conhecimento, diálogos que aconteceram, questúntulas entre pai e filhos. E aqueles filhos voltavam, pai, lembra-se de tal assunto? E ele pensava, puxa, eu já não me lembrava mais, meu filho. Os espíritos dos filhos de Monteiro Lobato deram assim provas inquestionáveis, indiscutíveis. Ah, mas Monteiro Lobato era um ingênuo. Ninguém é um tolo, ingênuo, um imbecil, sendo um escritor de renome internacional. Nem de Cavalcante, que era um gênio da pintura. Então hoje nós olhamos as obras de Cavalcante assim, ficamos babando com a técnica daquele mestre do pincel e das tintas. Então, meus amigos, nos seus 5 últimos anos de vida, Monteiro Lobato dedicou-se ao Espiritismo. Foram suas aquelas afirmações, entraram para a história. Os homens ricos folgam e riem. Os intelectuais discutem a colocação do pronome. Os políticos fazem reforma política. Mas nós somos um país em que 2/3 da nossa população é de empaludados por falta de quinina. Monteiro Lobato era um intelectual, era uma inteligência, era um patriota, era um homem dedicado às causas do nosso querido Brasil, questionando no seu Ministério Público todos aqueles eventos injustos da nossa sociedade, daqueles idos tempos. E hoje, meus amigos, faz 90 anos que Monteiro Lobato nos trouxe uma obra extraordinária que nós espíritas olhamos assim com muito carinho, lembrando a inteligência
deste célebre escritor. Então, como alguém diz que o Espiritismo é uma filosofia para pessoas de menor cultura? Falamos sobre o artigo de Miguel Reale Júnior, decano, professor decano de Direito da USP, Faculdade de Direito da USP de São Paulo. Será que é um ingênuo? Será que é uma pessoa de menor cultura? Monteiro Lobato levou o seu pensamento, o seu talento, junto com de Cavalcante para o mundo. Será que ele era uma pessoa inculta, ingênua? Então, meus amigos, o Brasil é assim, pode-se dizer, um repositório daquelas mediunidades de todos os matizes. E muito em destaque os médiuns psicógrafos. São tantos os livros psicografados no solo brasileiro que nós ficamos assim, maravilhados. O nosso querido irmão Divaldo Franco, começamos juntos o nosso trabalho espírita. Éramos dois jovens cheios de sonhos, naqueles começo de movimento espírita brasileiro. Conhecemos o Chico, que nos deu assim um empurrão, nos deu um carinho muito grande, nos deu um apoio moral, intelectual bastante vigoroso, e nos falou: Chico, o Brasil vai ser festejado por mediunidades extraordinárias. E nós olhamos aí a professora Zilda Gama. É que muitas pessoas, muitos companheiros espíritas, não são assim amantes do livro espírita. Mas Zilda Gama, que era uma professorinha, meus amigos, se ser professora hoje é um desafio. Agora vocês imaginem naqueles 1900 e nada, quando Monteiro Lobato estava deixando o mundo terrestre, aos 66 anos, em 1948. A professora Zilda Gama teve uma vida extremamente difícil. Ela teve, os seus pais deram a ela 5 irmãs, que ficaram órfãos. De repente, a sua mãe teve 5 filhos e faleceu. Seu pai também. Ela assumiu as 5 irmãs. E uma delas casou-se, teve 6 filhos, ela ganhou 6 sobrinhos e também faleceu. E ela, além de cuidar das irmãs, teve que cuidar de 6 sobrinhos como professora. Meu amigo, a professora no Brasil, com que ela ganha, tem uma grande vantagem. Quando ela casa é por amor, não é pelo dinheiro. Porque os seus rendimentos são para lá de modestos. Ela não passa a ser aquele baú recheado do interesse dos moços casadores. Zilda Gama nos trouxe uma série de livros assinados por Victor Hugo. Victor Hugo para nós brasileiros, Victor Hugo para os franceses. São livros excepcionais. Não pode aquela professorinha da escola primária falar com aquela linguagem erudita, nos trazer narrativas excepcionais. São livros assim, cativantes, profundos. Victor Hugo era espírita. Victor Hugo participava de alguns eventos com Allan Kardec. Então nós estamos assim, excursionando sobre aqueles intelectuais que ilustraram o movimento espírita. E quando nos referimos a Camille Flammarion, nos deixou uma série de livros extraordinários, muitas ficções
através das quais queria ele fixar na nossa memória os conhecimentos da astronomia. Muito aprendemos com Camille Flammarion, que foi um espírito que já nos fez nesta casa uma visita o ano passado, que sutilmente nos trouxe seu pensamento e que nós retratamos para os que nos ouviram na oportunidade. E outros espíritos, Ernesto Bozano. Flammarion foi diretor do Instituto de Astronomia de Paris. Era um homem de ciências. Então, como julgar-se pessoas destinadas, inteligências ímpares, como pessoas de menor cultura, não podemos entender. É porque as pessoas julgam o Espiritismo, não pelo que o Espiritismo é, mas por que essas pessoas pensam. No outro dia, eu saí do shopping Ibirapuera e tinha uma moça distribuindo uns panfletos. Eu sempre pego panfletos. Uma moça, um rapaz distribuindo um papelzinho, eu pego. É o seguinte, ele está ganhando para fazer aquilo. E é um trabalho que provavelmente nós não faríamos. Nós que somos de menor cultura, como disse aquela dama, mãe de um amiguinho meu. Então o papel que assinava uma igreja que se dizia evangélica, que se diz evangélica, falando comentários sobre o Espiritismo, mas falando em búzios, em tarô, em magia, em despacho, velas, e uma série de outras coisas, todas aquelas coisas que o Espiritismo rejeita solenemente. A casa aqui publica uma folha mensal, está aqui no balcão, e tem lá um texto sobre o que é o Espiritismo. Essas coisas não são Espiritismo. Meus amigos, você quer conhecer o Espiritismo? Primeiramente, leia o que é o Espiritismo de Allan Kardec. Ali explica o que é a doutrina espírita. Muitas pessoas confundem Espiritismo com espiritualismo. Aquela pessoa que acredita que no homem há algo além de matéria, que nós temos uma alma, nós temos um espírito, esse é um espiritualista, mas não necessariamente um espírita. Como havia essa falta de uma identificação para a doutrina espírita, Allan Kardec criou o verbete espiritismo. E como ele era autor da gramática expositiva francesa, então vocês vejam o nível do intelectual que nos trouxe a doutrina espírita, senão um mestre da Sorbonne, um educador, diretor escolar, professor da Sorbonne, que ainda hoje é uma das grandes universidades planetárias. Na época era a meca da educação no mundo. Allan Kardec era um dos mais destacados mestres, porque respondia pela linguística francesa. Então ele criou a expressão espiritismo. Então, o que é o espiritismo? É a filosofia, a doutrina contida em O Livro dos Espíritos. Tudo mais são afirmações de pessoas que, em não conhecendo a doutrina, atribuem ao Espiritismo e aos espíritas práticas que o Espiritismo é o primeiro a condenar, a não adotar, a não aprovar. Nós aprendemos com a doutrina que somos filhos eternos de Deus, de que Deus não nos fez para nos matar, muito ao contrário. Deus nos fez seus diletos filhos, seus herdeiros, e nos deu a vida eterna. Nós somos, ao sermos filhos do Criador, somos co-criadores em plano menor, para usar uma expressão de Emmanuel. Então viveremos eternamente.
teremos oportunidades reencarnatórias, tantas quantas se fizerem necessárias, para a nossa libertação das nossas mazelas espirituais, para que possamos ganhar a vida espiritual superior que aguarda a todos os filhos de Deus no universo, sem exceção. Então, meus queridos amigos, que o Mestre nos abençoe nesta noite, nos guarde, nos dê sua paz, que assim seja.